Então, Doroteia, estamos aqui hoje para fazer a... Hipnose. Mas de qual sessão? Segunda. Quantas sessões? Segunda. Você fez uma? Isso. E hoje é a segunda? Hoje é. E a última? Isso. Muito bom. E eu vi que você entrou aqui sorrindo. Ah, ficou, né? E veio toda colorida, sorrindo, diferente. É bem diferente. É muito interessante isso, porque quando o paciente entra, ele entra assim, desconfiado, preocupado, não sabe o que vai acontecer. Vem preocupado, em primeiro lugar. Mas vem confiante, quer uma solução. Ele vem buscar uma solução para os problemas dele, certo? Certo. E depois disso, ele vai para casa, depois da terapia. E passa-se um primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, uma semana depois, ele volta. E entra no consultório novamente para fazer a segunda sessão, como você entrou agora. Sorrindo, né? Então, veja bem, eu não vou nem falar quais são as coisas que você falou, que nós tínhamos que tratar, e a gente pode até conversar sobre isso, mas não tem muita importância. O importante é o seguinte, o importante é saber de você se mudou alguma coisa para você. Tipo, se mudou alguma coisa para você? Mudou. O que mudou nas tuas palavras? Mudou aquela vontade que eu tinha de me matar, de morrer. Mudou as pessoas me olharem, que eu sempre olhava, as pessoas me viam assim, eu achava que as pessoas estavam sempre me olhando, me julgando. Hoje não, as pessoas vêm, me elogiam, eu já aceito os elogios das pessoas, coisas que eu não aceitava. Você não aceitava elogio, que achava que era um elogio mentiroso? Sim. Eu achava que era falso. E eu achava que eu não merecia. Ah, você achava que você não merecia o elogio? Eu achava que não merecia. Não era merecedora? Eu poderia elogiar, eu podia fazer o melhor para as pessoas, mas eu nunca podia receber, porque eu achava que eu não merecia. Você falou bastante disso na primeira sessão. Falei. Você focou bem nesse assunto, assim, olha, eu acho que eu não mereço os elogios das pessoas, eu não sou merecedora. Sim. Ora, não ser merecedora dos elogios, claro, é um sintoma que incomoda a gente, parece que a gente está bloqueado porque não consegue aceitar ou merecer. Sim. E o que se passou essa semana, assim, depois que você fez a terapia, hoje é sexta-feira, né? Sim. 18 horas, 18h20. Então, você fez essa terapia, foi para casa. Como é que você se sentiu indo no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto? Qual foi o dia que mais chamou a atenção? Qual foi a situação que mais você se percebeu que estava diferente? Percebi a hora que fui pro sítio, para casa da minha mãe. E daí nós fomos na roça e a minha mãe, eu comentei com a minha mãe assim, mãe, aqui onde a gente trabalhava a gente sempre trabalhava nós duas. Aí minha mãe olhou para mim e falou, foi ali que você perdeu a chave. E ali que eu bati em você com tanto ódio. E eu não sentia aquela coisa triste mais, eu simplesmente olhei para ela como se era um momento de raiva dela, mas não com aquela coisa que ela queria. Não era mais o ódio? Não era mais o ódio. Você compreendeu a raiva dela, que Sim. Ela estava com um problema também. Sim, e não veio mais os pensamentos do meu pai, assim, na minha cabeça, que eu tinha muita mágoa, eu tenho carinho por ele, saudade dele. Do seu Alcides, né? Isso. Sua mãe, a Dona Vitória. E então, você conversou com ela durante essa semana, você conversou com ela? Conversei, daí né, ela falou, quando ela falou assim, eu só escutei ela falar assim, mas parece que não foi pra mim que ela falou. Entendi. Não te tocou, não te ofendeu, não te magoou? Não deu aquele sentimento um sentimento estranho que tinha antes? E comecei a ver as coisas que eu não preciso fazer as coisas para agradar as pessoas. Isso. Fale mais sobre isso. Como é que era essa sensação? Era horrível, porque eu estava sempre fazendo de tudo para agradar, para ter amizade, para ter o carinho das pessoas, e hoje eu não precisei, essa semana não precisei mais. Não me fez falta. Quer, não quer, também para mim tanto faz. Sim, porque a gente agrada as pessoas que nos agradam. Sim. A gente agrada pessoas que a gente percebe que a gente pode dar um agrado para a pessoa, mas que ela também dá um retorno para a gente. Sim. E tem que ser um retorno verdadeiro. Sim. Senão a gente não quer mais, não aceita. Então assim, não pode ser pessoas que agradam a gente mais por interesse. Não é legal isso. Não. Tem que ser uma coisa natural. Né? Sim, e minha filha, nossa,
Hoje mesmo estava indo trabalhar e olhando para minha filha assim, mentalmente, e vendo que ela é o que eu sou. Que eu tinha tanto medo que ela fosse parecida comigo. E ela é, não tem o estudo dela, mas ela é igualzinha, o jeito de ser, o jeito de se portar, o jeito de batalhar. E eu vejo que eu cheguei, que ela conseguiu, que ela tá conseguindo, mas graças por causa do meu sacrifício, coisa que eu achava que não era nada que eu tava fazendo. Então, você contou a tua história, que agora tô recordando, porque atendo todo dia 3 pacientes e são histórias diferentes, certo? Sim. Agora tô recordando que você falou para mim da sua história, que você batalhou um monte, passou necessidade para dar estudo para sua filha. Sim. Você passou até necessidade até de alimentação. Sim. Não vamos dizer o que é, mas você contou aquele dia para mim que você passou necessidade mesmo de ter que passar necessidade diariamente, meses e tempos para dar um estudo, suporte para sua filha, um sacrifício para sua filha. Sim. Não é verdade? E outras sensações diferentes que você teve também, por exemplo, quanto a relacionamento com o sexo oposto, tipo, como é que você está agora pensando, imaginando e como é que você está reagindo com relação aos teus relacionamentos, digamos, amorosos e tal, como é que é isso? Então, questão de meu relacionamento, assim, é como foi dito, se tem amor, se é para amar, né? Não precisa fazer nada, então que eu seja amada. Eu ame e ele me ame. Não do jeito que é sempre eu. Eu tô com essa visão na minha cabeça. Porque sempre eu fazendo melhor, agradando melhor, me sacrificando. Sim. A impressão é que você está fazendo isso para ganhar alguma coisa em troca. Sim. Porque você tinha que se sacrificar para ganhar atenção. Sim, isso mesmo. Agora você precisa sacrificar mais para ganhar atenção? Não. Agora você vai ganhar atenção se você merecer, se a pessoa quiser dar. Sim. De verdade. E se ela não der, você vai compreender Sim. que ela não dá porque ela não te ama, então se ela não te ama, não merece. Sim, exatamente. Não te merece, certo? Sim. Você passou aqui a se autovalorizar. Sim. Não é isso a impressão? Não é essa mais ou menos? É, mais ou menos. É uma coisa muito interessante. interessante. Gostoso. Você já chegou a conversar com teu namorado e tal? Eu não vi meu marido ainda, ele veio. Teu marido. Ele mora em São Paulo, ele veio hoje pra cá, vou ver ele aqui. Ah, você vai ver ele hoje? Vou ver ele hoje. Ó, que maravilhoso. Então a sensação vai ser diferente hoje. Tipo, vai ser. pra você vai. Pra mim vai. Pra ele talvez vai ser a mesma coisa. Mas você vai ter uma... mas eu já falei pra ele, que nem eu falei pra ele que eu tava fazendo tratamento, falei pra ele que eu tava, onde é que eu tinha chego, né? Sim. E daí ele falou assim pra mim, mas por que você nunca me fala nada? Eu falei, por quê? Porque sempre quando eu vou falar, você fala pra mim. Normal, isso é normal. Sim, fala assim, isso é normal. Que ele não se interessa. Então por que eu vou falar uma coisa pra ele que não interessa pra ele? Pra ele não interessa os teus problemas. Não. Tuas dores emocionais não interessavam pra ele. Não. Antes não interessava e agora, mesmo que ele não se interesse mais, você vai começar a perceber com mais nitidez que ele não se interessa mesmo. Porque se ele se interessar, ele vai falar, poxa, mas está diferente. Não, ele também tem que ficar diferente, ele tem que também compreender que ele precisa amar você com toda sinceridade, sem te cobrar nada, não é? Sem te julgar, Sim. sem te colocar culpa, sem jogar as culpas em você. Exatamente. E assim é que a verdade é essa. O ser humano, quando ele se limpa com a hipnose, ele não fica mais contaminado com nada, com esses pensamentos negativos que tem, porque a gente parece que vive o dia a dia da gente, parece que assim, contaminado com pensamentos negativos. Sim. E dos outros e da gente. Exatamente. E agora mudou? Mudou. O que mais que você observou que mudou? Mudou que eu trabalho no hospital lá e assim, antes eu ficava olhando muitas pessoas. Você trabalha no hospital, mas qual a tua função no hospital? Eu trabalho no arquivo médico, só que assim, eu me envolvia com o paciente. E aquela emoção e tal, e aquilo estava me fazendo muito mal, me dá crises e tal. Agora não, agora eu não vou. Eu não vou ver o paciente, só vou se eu estiver realmente bem. Se eu não estiver bem, eu não vou. Não quero levar isso pra mim, porque não é meu. Eu posso dar uma atenção, mas não é meu. Igual eu levava e ficava e corria, mas não é pra mim isso. Você quer dizer que as dores dos teus pacientes te consumiam? As dores dos pacientes que estavam lá internados, sim.
Eu ficava com mal, assim, porque eu... Mal-estar? Mal-estar, eu queria ajudar, e aí começava a fazer oração, e acabava me sobrecarregando. Sim. Você levava até esse pensamento para casa? Levava, e acabava até brigando com a minha filha por causa disso, não dava atenção para ela. Se juntava com um tipo de um estresse? Sim, porque para mim os outros era mais... como ela estava sempre ali comigo, eu achava que eu tinha que dar mais atenção para quem estava ali fora. Os outros eram mais importantes para você? Porque sim. eles sofriam no hospital Isso. E a sua filha não sofria no hospital. É. Mais ou menos isso. Sim, agora até minha filha mudou o horário, porque ela viu que não estava legal, ela mudou o horário da faculdade para ficar à noite comigo. Olha, que maravilha. Essa semana? Sim, estamos juntas. Nossa, parabéns. Que maravilha ouvir isso de você. Eu não fico surpreso porque eu trabalho com isso há muitos anos e a gente sabe que essa é a mudança real. Mas se uma pessoa não fala, ninguém vai saber. Tá? Os alunos não vão perceber, os alunos do curso de hipnose não vão perceber isso e as pessoas não vão perceber porque tem que haver uma comprovação, tem que haver uma narrativa de quem faz a terapia para mostrar realmente a verdade. Sim. Com o teu próprio conceito, com a tua própria voz, com o teu próprio, com a tua própria sensação. Sim. Né? E tem outras coisas mais, por exemplo, assim, andar no meio das pessoas, agora está mais tranquilo, mais calmo, porque as pessoas não estão te observando, não está sob pressão mais? Não, eu olhava assim, as pessoas, eu sou uma pessoa que as pessoas olham muito pra mim, e eu não sei, eu fico me observando e eu achava sempre que tinha alguma coisa, eu sempre olhava pra trás se a pessoa estava me olhando muito pra ver se tinha alguém mais interessante atrás de mim. E tinha também assim, ó, um excesso de culpa também em você? Sim. Você achava culpada de muitas coisas? Tudo. Se eu fizesse e desse, mesmo que desse certo, eu sempre achava alguma coisinha que estava dando errado. E sempre perguntava. Eu faço uma massagem, eu sempre perguntava à pessoa, mas tá boa? Mas ficou boa? Eu fazia uma comida gostosa, mas acho que não tá boa, acho que tá faltando isso, tá faltando aquilo. Sim, você atende o paciente de várias formas, né? Tipo assim, levando alimentação, é isso também? Não, eu só trabalho no arquivo, mas é que como eu circulo bastante pelo hospital, eu converso bastante com o paciente, eu gosto dessa parte de... Você dá muita atenção pro paciente? Eu dou, eu gosto. Você gosta de ouvir as histórias, trocar aquela... Eu gosto de dar um sorriso e tal, e até essa semana eu comprei batons diferentes pra sorrir melhor pra eles. Que maravilha! Entendeu? Você falou também, você também colocou um outro aspecto que você falou assim, me passou pensamentos na minha cabeça até de me suicidar. Sim, eu vim aqui por causa disso, porque eu tentei me matar. Eu me punia, me batia porque eu queria morrer, porque eu achava... Você se punia? Porque eu queria morrer. Você queria morrer por quê? Porque eu achava que pra mim nada tem sentido, que tudo pra mim era errado, pra mim nada dava certo, os outros podiam fazer as coisas erradas que tava bom, mas eu, mesmo fazendo certo, tava errado. Aí eu... Era muita coisa negativa, né? Era muito. Uma carga muito negativa, né? Muito. Estava dentro de você. Só tristeza. Sim. Você já tinha feito algum tipo de tratamento antes? Eu fui em psicólogo, eu tomei antidepressivo, calmante, mas não adiantava nada. Não. E você trabalha com médicos, né? Eu trabalho com... Não tenho contato direto com os médicos, né? Mas ouve as conversas e participa das... Ouve as conversas. Sim. De tal coisa. Sim. Né? E precisa dar um calmante para uma pessoa, precisa fazer isso e aquilo, porque a pessoa precisa de ajuda e tal. Você conhece bem essa área, né? Não, eu conheço, assim, eu vejo o sofrimento das pessoas, assim, sabe? Porque eu ando, eu circulo, eu trabalho no arquivo médico. Mas, assim, de interagir, assim, com a parte médica, clínica, assim, não. Eu converso com os médicos, eu gosto de conversar com os médicos. Mas você conversa com eles sobre medicamentos, às vezes, eles falam, às vezes, sem querer, falam sobre um medicamento ou outro, que pode ajudar uma pessoa ou não, que tem que dar anestesia ou não, que tem que fazer uma coisa ou outra, não é? Qual é o hospital que você... Eu trabalho no Hospital do Câncer. No Hospital do Câncer, né? Uhum. E lá tem... As pessoas são totalmente comprometidas com esse tipo de, né? Lá é patologia, câncer, né? Lá é.
Então é uma tristeza, né? A família vai entrar lá triste, né? Sim, mas às vezes eles entram tristes, mas às vezes eles estão mais felizes que a gente, que eu, eles estavam, porque eles estavam sempre sorrindo, me incentivando, e eu lá morrendo, querendo morrer. Verdade. Então, veja bem, aqueles pensamentos que você tinha de complexos, vergonha, você ouviu muitas vezes a palavra que você não era capaz, até tem um outro nome que eu não quero nem citar aqui, né? Você não se achava capaz porque parece que você ouvia muito isso na infância, lá não sei onde, do seu pai, acho que seu pai falou isso? Fala. Que você não era capaz. Não. Você não, sei lá, daí, e aquilo, quando você era criança, adolescente, nunca te afetou? Sempre me afetou. Sempre te afetou? Sempre. Desde quando você era pequena, você acha? Sim, desde criança. Desde criança, mas não desde criancinha? Não, a partir dos 7, 8 anos. Ah, isso sim, quando você começou a pensar nas coisas da vida, começou a pensar na vida, você começou a perceber de que você ouvia essas coisas. Eu fazia as coisas, assim, quando eu fazia as coisas, mesmo certas, assim, mas eu achava que era foi uma coincidência que aconteceu, não porque eu fiz, porque... Muito bem. Então, assim, o que você acha da hipnose com regressão? Eu gostei. Na verdade, eu sempre quis fazer, mas aí como a gente vai deixando, aí depois que... E agora, você fala que gostou, mas não teria um fator mais importante de dizer que além de você gostar, ela resolve ou não resolve? Resolve. Resolve ou enrola? Não, ela resolve. Resolve de verdade? Resolve. De verdade? De verdade. Resolve dentro da pessoa? Dentro da pessoa. E a hipnose com regressão... Sem você perceber que está agindo em você, mas vai mudando você. Não sei como, mas ela vai mudando o teu jeito de andar, o teu jeito de pensar, o teu jeito de conversar. Ela vai transformando a mente da pessoa, assim, não sei o que acontece. Isso, e vai transformando o jeito, o pensamento e a atitude, tudo vai transformando tudo. É um efeito cascata, assim. Isso. Né? Sim. Então, se todas as pessoas que têm problema procurassem a hipnose, seria maravilhoso para as pessoas, se elas entendessem que isso realmente é um caminho definitivo, né? Sim. Porque você não vai precisar mais procurar médico agora. Sim. Para tratar essas coisas aqui? Não, psicológica não. Não vai tomar medicamento, talvez? Não. Você acha que precisa tomar medicamento? Não. Você precisa ir num psicólogo? Não. Precisa ir num psiquiatra? Também não. Porque está resolvido, né? Tá. E hoje nós vamos fazer a última terapia, que é a segunda e a última, mais esse tempo de 2 horas, 1h30, 2 horas, para ver o que se ficou alguma coisa para trás. Sim. Para ver se ficou alguma coisa para ser resolvida, certo? Certo. E daí vamos encerrar e acabou, não precisa. Sim. Porque até tem pessoas que pensam que precisa fazer 10 sessões. Tem gente que pensa assim, eu tenho que fazer 10 sessões de hipnose. O que a pessoa vai fazer em 10 sessões? Ela tem que ter muito problema, não tem? Tem que ter muito problema, né? Sim. Se a pessoa falar em 10 problemas, 10 sessões, ela tem que fazer... Se ela tiver 10 problemas, dá para resolver em 2 sessões, porque são 2 horas, né, cada uma. Sim. E se a pessoa... Tem pessoas que pensam assim, porque eu tenho 10, 15, 20 problemas, eu preciso fazer 10 sessões para resolver um problema por sessão, mas não é assim que funciona. Não. Você já aproveita o embalo e já resolve mais coisas de uma vez só. Sim. E às vezes uma coisa só, num ponto, ou 2 pontos, 3 pontos, que são núcleos dentro da pessoa, bem resolvido, ela resolve quase tudo. Exatamente. Se é que você me entendeu. Entendi. Não precisa fazer assim. Se você sente 10 coisas, você não precisa resolver 10 coisas. Às vezes você resolve 1, 2, 3 coisas profundas que já interrompe tudo aqueles sintomas. Sim. Não é assim? Sim. Então, eu estou falando sobre isso porque às vezes, voltando a esse assunto, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu tenho tanta coisa. As tantas coisas vêm da mesma origem. Sim, todas as mesmas. Compreende? Sim. Então, explica. Tanto é que hoje eu consigo me enxergar. Eu me enxergo do jeito que eu me vi na hipnose, quando eu tinha 10 anos de idade. E eu falando pra mim mesmo, quando eu era criança. Aquelas palavras. É como se você tivesse retomado o caminho, agora de maneira correta. Sim.
E eu me dando carinho pra mim mesma. Isso, e é como se você tivesse limpado o caminho dali para frente. Sim. Que ficou contaminado. Sim. Pelas palavras das pessoas, pelos gestos, Entende? E agora você está livre, né? Sim. Praticamente você se sente livre porque você está renovada. Exatamente. Todo aquele amor que eu precisava quando era criança, hoje eu dou pra mim mesmo. Exatamente, é um amor próprio, né? Sim. Que a pessoa às vezes não se dá conta e às vezes a gente pensa que o pai e a mãe vai dar e não dá. É verdade. Eles dão outro tipo de amor, que é um tipo de um amor de proteção. Eles dão um amor de proteção, de cuidado, e junto com isso vem um monte de coisas ruins, vem tipo julgamentos, não pode isso, não pode aquilo, você não é capaz disso. Não. O amor não vem puramente só de amor, vem contaminado, né? Sim. E quando você faz terapia de hipnose, você limpa tudo, a parte ruim fica só boa para você mesmo. Só fica a tua própria felicidade. Isso. Acho que eu diria que é isso. É. Muito bem. Então vamos encerrar e gostaria de agradecer então o teu depoimento e dizer para você que vamos fazer essa segunda sessão agora para terminar, fechar e ver o que precisa ser feito e desejar para você toda a felicidade desse mundo para você, para sua filha, não é? Que isso é importante. Isso que é importante. Tá bom? Muito obrigado então.